Olá, professores! Neste vídeo, vamos continuar falando sobre o questionário online. No vídeo anterior, nós falamos sobre o banco de questões, como criar categoria dentro do banco de questões, como organizar suas questões dentro das categorias e também criamos uma questão. Se você ainda não viu o vídeo anterior, eu recomendo muito que você veja ele primeiro e depois este. Senão esse vídeo não vai fazer muito sentido para você. Afinal, dependemos de funções que abordamos no vídeo anterior. Eu estou deixando um card aqui em cima com o link do vídeo anterior. Se você ainda não viu, vai lá, veja primeiro o vídeo e depois você volta para continuarmos, beleza? Então, para você que já viu o vídeo, vamos dar continuidade. Aqui nós vamos falar como criar um questionário com as questões que você criou lá no banco de dados. É muito simples também. Basta você seguir o passo a passo que nós vamos abordar aqui. Primeiramente, eu quero falar para que serve e algumas funções interessantes que você vai ter na função questionário. O questionário online serve para você aplicar tarefa para os seus alunos, um simulado ou então um exercício com o tema que você abordou em sala. O legal do questionário é que você consegue definir algumas funções como o dia em que o questionário vai ficar disponível. Exemplo, se você cria um questionário e disponibiliza ele somente do dia X até o dia Y, então o aluno vai ter somente entre o dia X e o dia Y para fazer o questionário. Você também consegue definir o tempo que o aluno tem para responder o questionário. Tipo, você cria um questionário de 15 questões e você pode definir que o aluno tem 30, 45 ou então 1 hora para responder o questionário. É você quem decide o tempo que o aluno tem para responder. Outra função legal é o número de tentativas. Você pode definir um número de tentativas que o aluno tem para responder o questionário. Você pode definir o questionário como uma única tentativa, onde o aluno vai responder e não vai mais poder refazer aquela questão, como também você pode definir como 2, 3, 4 ou então ilimitado o número de tentativas que o aluno tem para fazer aquele questionário. Legal, né? Entre outras funções interessantes que você vai encontrar aí na função de questionário. Então, vamos começar a ver e configurar esse questionário? Primeiramente, você acessa a sua turma. Aqui, logo abaixo, você vai encontrar um tópico chamado simulado, ou exercício, ou algo semelhante. É aqui que você vai adicionar os seus questionários. Aí, para adicionar o questionário, você vem aqui em cima na engrenagem, clica sobre ela e escolhe a opção ativar edição. Pronto, agora você consegue alterar o nome dos tópicos e das tarefas. Para isso, basta clicar sobre o nome e você consegue editar aí todos os títulos. E também, agora você consegue adicionar o seu questionário. Abaixo do tópico simulado ou exercício, você vai encontrar a função adicionar uma atividade ou recurso. Você clica sobre ela e aqui vai aparecer um pop-up com a função questionário. Você seleciona ela e agora vem aqui em adicionar. Pronto, agora essa é a tela de configuração do seu questionário. Nesta tela você consegue ajustar todas as preferências de data, tempo, número de vezes que o aluno tem para fazer o questionário, entre outras funções. É tudo aqui nessa tela. Aqui em nome, é um nome que você vai dar para o seu questionário. Esse nome vai ficar visível para o aluno. Então, a fim de exemplo, eu vou seguir o do vídeo passado. Vou colocar aqui um tema de um simulado aleatório que eu encontrei na internet. O nome desse título aqui vai ser Exercício sobre Emprego de Singular e Plural. Aqui em descrição, você coloca informações relevantes sobre o questionário. Tipo o tema que ele vai ser abordado, o tempo que o aluno tem para fazer esse questionário, quando vai sair a nota, enfim, você que manda. Essa descrição vai aparecer para os alunos antes de ele responder o questionário. Eu vou colocar o tema do questionário que eu peguei aqui na internet. Aqui em exibir descrição, na página do curso, você pode deixar desmarcado. Isso serve para aparecer a descrição lá na página do curso. Eu sugiro que você não marque, porque senão vai ficar muito extenso a página aí do curso do aluno. Aqui em duração,
você define quando esse questionário vai abrir e quando ele vai fechar. Se você deixar desmarcado, o seu questionário vai ficar aberto e disponível para o aluno fazer a qualquer momento. Se for uma avaliação, eu sugiro que você defina um prazo, até porque, um pouco mais abaixo, vamos definir como o aluno vai receber a nota. Se não estiver habilitado, o aluno pode responder o questionário a qualquer momento e receber a nota a qualquer momento. Talvez isso daí não seja muito bom, que o aluno às vezes pode passar essa nota, talvez as respostas, para os colegas. Então isso daí talvez não seja legal. Então é bom que você defina um prazo no calendário. Então, se você define a data aqui, na hora de definir a nota, de como ele vai receber a nota, você consegue habilitar para o aluno receber a nota só depois do prazo de encerramento da avaliação. Ou seja, todos os alunos têm um prazo definido para fazer a avaliação e todos vão receber suas notas só depois que terminar o prazo de avaliação. Então, a fim de exemplo, eu não vou selecionar, porque senão eu não vou conseguir receber a nota de exemplo para mostrar para vocês aqui. Aqui em limite de tempo é onde você vai definir quanto tempo o aluno tem para responder o questionário. Se você deixar desmarcado, o tempo vai ser ilimitado. Aqui você pode habilitar e, como exemplo, eu vou colocar 15 minutos. Aqui embaixo, em quando o tempo expirar, ou seja, quando este tempo de 15 minutos expirar, as tentativas abertas são enviadas automaticamente. Ou seja, se ele é um questionário de 10 questões e o aluno respondeu 5, ele vai enviar só as 5. Se ele respondeu 7, ele vai enviar só as 7. Tem outra opção também que é, existe um período de carência quando as tentativas abertas podem ser enviadas, mas não é possível modificar as questões respondidas. Ou seja, aqui você define um limite de tempo extra após acabar o tempo que você definiu aqui em cima, por exemplo. Eu posso definir mais 10 minutos aqui. Ou seja, ele vai ter 15 minutos para responder o questionário e quando bater os 15 minutos, vai ativar o tempo de carência, que como exemplo eu defini 10 minutos como tempo extra. Eu não vou deixar habilitado aqui, vou deixar apenas o tempo de 15 minutos mesmo. Aqui em notas, é muito importante que você coloque a categoria da nota, porque isso aparece lá no boletim para o aluno. Então ele vai ter as notas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e até da avaliação final. E agora, também simulados ou exercício. Ou seja, ele consegue acompanhar todas as notas de tarefa que ele realizou ao longo do ano. Então aqui eu vou selecionar simulados, para que a nota deste questionário vá para a categoria de simulados. A nota para aprovação, você define. Se você não quiser um requisito de aprovação, você deixa em branco. Ou se quiser, você pode definir aqui. Eu, como exemplo, vou definir 7. Aqui mais embaixo, em tentativas permitidas, é o número de tentativas que o aluno vai ter ao realizar o questionário. Por padrão, ele vem como ilimitado, mas você pode definir 1, 2, 3, até 10 tentativas. Eu vou deixar como ilimitado mesmo. Método de avaliação. Aqui é como o aluno será avaliado. Por padrão, ele vem como nota mais alta. No caso, se você definir um número X de tentativas para o aluno realizar o questionário, o sistema vai considerar a nota mais alta do aluno para aprovação. Aqui você pode escolher também nota média, primeira tentativa e última tentativa. Aí você que escolhe de acordo com a sua necessidade. Aqui em layout, você escolhe como será exibido o questionário. No caso, aqui temos nova página com a opção por padrão cada pergunta. Ou seja, se você deixar assim, quando o aluno iniciar o questionário, vai aparecer uma pergunta por página para ele. Tipo, ele responde uma pergunta e passa para a próxima página. Ou então, você pode escolher aqui a cada 2 perguntas, 3 ou 4. Você que escolhe. Ou então, você pode selecionar a primeira opção, que é nunca. Todas as questões em uma página. Escolhendo ela, todas as questões serão exibidas em uma única página, uma embaixo da outra. Eu vou escolher ela. Aqui, em comportamento das questões, você tem a opção de misturar as questões. Ou seja, se você quer misturar as questões para o aluno, eu vou deixar como sim. Como se comportam as questões? Você pode deixar como feedback adiado mesmo. Aqui, em opções de revisão, é como o aluno vai receber as informações sobre o questionário.
Por padrão, ele vem marcado todos. Eu sugiro que você desabilite alguns, mas fica aí ao seu critério. Por exemplo, aqui em após a tentativa, note que está ativada a opção nota. Ou seja, após ele realizar a tentativa, ele vai receber a nota dele. Então, eu sugiro que você deixe desabilitado todas essas opções, inclusive esta outra aqui também. Aí, deixe apenas a opção padrão, que não dá para desabilitar, que é depois do fechamento do questionário. Assim, o aluno vai receber as notas somente depois do prazo de fechamento do questionário. Lembra da importância de definir um prazo para o fechamento do questionário? Pois bem, isso é muito útil aqui, pois evita problemas de um aluno passar a resposta para o outro. Aqui em aparência, não vamos mexer em nada. Aqui em restrições extra, também não vamos mexer em nada. Feedback geral também não. E as outras funções também não. As configurações básicas de um questionário são essas. Aqui você vai clicar em salvar e mostrar. E agora você vai chegar na página para adicionar questões, que é a segunda etapa do questionário. Agora nós vamos adicionar as questões que nós criamos lá no banco de questões, lembra? Então eu clico aqui em editar questionário. Mais abaixo do lado direito eu tenho a opção adicionar. Eu clico sobre ela e escolho a opção banco de questões. Agora vai abrir um pop-up com o meu banco de questões. Aqui eu escolho a categoria. Veja que vai aparecer todas as categorias, inclusive aquela categoria que criamos como exemplo no vídeo passado, que é plural. Eu escolho ela e agora eu escolho uma ou mais questões que eu quero adicionar ao meu questionário. No meu caso, eu vou selecionar todas. Clico em adicionar pergunta selecionada para o quiz. E aqui eu tenho todas as minhas questões. Posso escolher a opção misturar questões para que ele fique em uma ordem aleatória para o aluno na hora de ele responder. Aqui nessa lupa serve para você pré-visualizar a questão e aqui na lixeira serve para você excluir a questão do seu questionário. Aqui ao lado você tem o peso de cada questão. Por padrão ele vem como 1. E aqui em cima tem a nota máxima, que por padrão ele vem como 10. Isso você consegue editar conforme a sua necessidade. No caso aqui, eu tenho a nota máxima 10, porém eu só tenho 5 questões. E cada questão tem o peso de 1, ou seja, eu tenho 5 pontos. Se você definiu uma nota 7, lá na configuração do questionário, não vai funcionar. Então, eu tenho uma nota máxima de 10, a aprovação eu defini como 7, e cada questão tem 1 ponto. O que eu preciso fazer é aumentar a pontuação de cada questão. No caso, então, eu vou deixar o peso de 2 para cada questão. Assim, eu tenho 5 questões com 2 pontos cada uma, que somam 10, que é o equivalente à nota máxima, e passa do mínimo que eu defini lá na configuração. No meu exemplo, eu defini 5 questões como 2 pontos cada. Mas eu posso definir uma questão que vale 3 pontos, por exemplo, e outra que vale 1. O que eu preciso é atingir a nota máxima, que é 10 pontos. Você também pode definir a nota máxima para quantos pontos quiser, desde que não seja menor do que a nota definida lá na configuração. Beleza? Bom, então para criar um questionário é basicamente isso. Agora eu volto lá no meu curso, venho aqui um pouco mais abaixo, e agora eu tenho o meu questionário que vai estar disponível para os alunos. Se eu clicar sobre ele, eu posso pré-visualizar o questionário. Eu clico em sobre e veja que ele abre um pop-up avisando que o questionário tem o tempo de 15 minutos, que foi o que definimos lá nas configurações. Então, eu clico aqui em iniciar tentativa. E veja que agora eu já posso responder o questionário. Aqui do lado esquerdo tem a navegação do questionário, onde o aluno pode navegar entre as questões. Ele pode marcar uma questão para responder depois. Veja que ao marcar a questão aqui na navegação, o quadro da questão é marcado também. E isso é muito bom para o aluno que está em dúvida em uma questão e quer passar para a próxima e depois voltar para essa questão.
Aqui embaixo eu posso finalizar a tentativa e aqui eu tenho o cronômetro do questionário. Lembra lá em configurações que eu defini o layout para aparecer tudo em uma página só? Pois bem, temos todas as questões em uma página só. Veja. Aqui eu vou responder todas as perguntas aleatoriamente. E aqui eu clico em finalizar tentativa. Aqui ele vai abrir uma tela perguntando se eu quero enviar todas as respostas. Eu clico aqui em enviar tudo e terminar. Aqui ele vai perguntar novamente se eu tenho certeza. E eu clico aqui em enviar todas as respostas. A partir do momento em que o aluno envia as respostas, ele pode obter o feedback na hora ou não. Se você desabilitou a opção de revisão, que eu falei anteriormente, ele só vai visualizar a nota após o fechamento do prazo do questionário. Se você não desabilitou, ele vai visualizar a nota do questionário logo após enviar o questionário para o sistema. Para o aluno ver a nota dele, ele vai no curso em que ele está matriculado e quando ele descer um pouco, vai ter um balãozinho embaixo do nome do simulado escrito feedback disponível. Aí basta ele clicar sobre o balãozinho e visualizar a nota dele. É muito fácil. Agora, para o professor ver as notas dos alunos, ele vai no curso em que ele quer ver, clica sobre o simulado que ele quer saber a nota dos alunos, vem aqui na coluna esquerda e clica sobre resultados. Aqui ele tem acesso a todo o relatório de notas dos alunos. E se o professor for aqui no submenu, você tem acesso ao relatório separado de notas e de respostas, que também é bem legal. Então, é basicamente isso a função de questionário. No primeiro vídeo, nós falamos sobre como criar um banco de questão organizado por categorias e neste vídeo nós falamos como criar e configurar um questionário. Espero que esse vídeo tenha ficado claro a explicação e até logo.